Galera, hoje eu quero fugir um pouquinho da normalidade aqui e falar sobre iPhone. É difícil a gente falar sobre iPhone aqui no canal, mas eu quero comentar com vocês. Será que vale a pena comprar o iPhone XR em 2021? Eu quero trocar essa ideia com vocês, comentar a minha opinião de quem sempre utilizou Android e falar, será que vale a pena ou não? Bora lá? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronde trazendo para vocês mais um vídeo e hoje pra gente trocar ideias sobre iPhone, uma das coisas que a gente fala pouquíssimo aqui no canal, mas que é necessário falar porque tem muita gente perguntando, Ronde, qual aparelho que eu compro voltado para redes sociais? Comprar um iPhone usado é uma boa ideia? É isso que nós vamos trocar ideia nesse vídeo. Então, se você curtir, já deixa aí o seu gostei, que isso ajuda a gente demais. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, seus parentes, enfim, compartilhe aí com a galera que também ajuda muito o canal e pode tirar a dúvida de outras pessoas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que esse é o iPhone XR de 64 GB e eu comprei ele usado. Sim, porque é mais baratinho, né? E eu acho sempre muito caro os aparelhos da Apple, né? O iPhone sempre foi uma coisa que eu nunca quis deixar como aparelho principal porque é sempre um smartphone caro. Se você vai comprar o iPhone 12, por exemplo, o aparelho mais básico, né, o de 64 GB de espaço interno, custa no mínimo R$ 5.500. Então eu acho muito caro para manter como um aparelho principal. Então, para ter uma experiência melhor com a Apple, eu resolvi pegar um aparelho usado que, olha só que legal, esse aparelho foi muito vendido em 2019, foi lançado em 2018, muito vendido em 2019 e que está com o sistema mais recente da Apple. Cara, isso é muito legal, isso foi uma coisa que me atraiu a utilizar o aparelho e eu peguei esse daqui justamente porque o preço não é tão absurdo. Ah, é um absurdo. É, porque a gente ainda encontra esse aparelho, pelo menos aqui na minha região, por volta de R$ 2.500 até R$ 3.500 eu vi preço desse aparelho. Então eu achei muito caro. Mas esse aqui eu peguei num preço legal, por volta de R$ 2.600. Então eu julgo que está numa faixa ok. Se você vai olhar assim as especificações desse aparelho, você vai falar, não, esse aparelho não é para mim. E a primeira coisa que eu preciso falar em relação às especificações é a Apple não vende especificações, senhoras e senhores. Se você comparar com qualquer outro aparelho da época ou do mesmo valor atualmente, você vai encontrar aparelhos muito melhores em especificações. Em tela melhor, tem processador que talvez seja melhor, tem configurações de todos os aspectos melhor, principalmente na parte da bateria, porque hoje em dia é muito fácil você encontrar smartphones com 5.000 mAh de bateria, esse daqui mal tem 3.000 mAh, né? Então tem tudo isso, você não compra Apple por especificações, você compra Apple por status e por valor, pelo menos é essa a minha opinião. E quando eu falo valor, é por tudo aquilo que o aparelho te entrega, tá? Não é porque, é caro, não é porque você compra porque é caro, não. É valor para aquilo que você comprou e vai utilizar por muito tempo, sabe? É um aparelho que te entrega uma boa experiência por muito tempo. Isso conta muito para quem compra um aparelho da Apple. Quando a gente olha as especificações, nós temos aqui tela de 6.1 polegadas Full HD+. É uma tela que a resolução dela é 828 pixels por 1792. É uma bagunça, né? A configuração é uma bagunça, mas é uma tela Full HD IPS que entrega uma experiência boa, tá? Eu diria até que é uma experiência muito boa. Eu gostei de utilizar essa tela aqui. E assim, se você olha as outras configurações, o grande destaque é para o processador, que é um processador bem forte. Nós temos aqui o A12 Bionic, depois disso já teve o A13 Bionic, enfim. Tem configurações muito melhores, como eu já disse, a Apple não vende especificações. Na parte de bateria nós temos aqui 2.942 mAh. Nossa, é até difícil de dizer isso, mas sim, é uma bateria boa. E aqui nesse aparelho foi a virada de chave da Apple, porque ela melhorou muito a bateria nesses aparelhos, né? Tanto no XR, no 10R, quanto no 10S. Então isso conta muito. Na parte das câmeras é outra coisa que, novamente, rapaziada, eu não vou cansar de dizer isso aqui, porque eu sei que a galera que acompanha aqui o nosso canal está acostumada a ver Android. Android vende muita especificação. Você olha aparelho de 48 megapixels, de 108 megapixels, e você vai tirar a foto no dia a dia, não é lá tudo aquilo, né?
Então nós temos aqui aparelho com câmera de 12 megapixels na principal, né? Só tem uma câmera aqui, só tem essa câmera. Eu já ia embolar aqui e falar que tinha uma outra. Não, esse aparelho aqui só tem uma câmera de 12 megapixels, que consegue fazer ótimas fotos, pelo menos na minha opinião. Eu gostei muito das fotos feitas com esse aparelho e consegue filmar em 4K tranquilão, bem estável, bem bonito de se ver. Isso conta muito, sabe? Isso conta muito. E galera, essa daqui é uma gravação de vídeo feita aqui com a câmera do iPhone XR, gravando em 4K 30 fps e segurando o aparelho na mão, ó. Vamos primeiro virar aqui a favor da luz e agora vamos fazer o inverso. Vamos virar contra a luz. Nos vídeos que eu fiz aqui utilizando ele, eu achei que a imagem, estabilização estavam muito boas, mesmo quando a gente vira contra a luz. E um detalhe que eu acabei esquecendo de falar aí durante o vídeo é que quando a gente vai comprar iPhone usado, como foi o caso que eu fiz aqui, você tem que estar sempre atento à saúde de bateria do iPhone, que é uma informação que a própria Apple deixa dentro do sistema, né? Então você tem que se atentar a isso para ver se a bateria tá boa ou se logo você precisa trocar ela, tá? Então fiquem atentos a isso aí. Na parte da câmera frontal, nós temos uma câmera de 7.2 megapixels, que também faz boas fotos, nada mais que isso, boas. Se você pegar um Android mais recente, você possivelmente vai encontrar selfies muito melhores. Mas o que eu quero contar para vocês aqui é a minha experiência. Se eu ficar lendo especificações, falando de especificações, é tudo igual. Você vai encontrar em qualquer site. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu sempre utilizei aparelhos Android, eu sempre gostei de utilizar. Quando eu utilizei o iPhone 11 Pro um tempo atrás, tem alguns vídeos aqui no canal que nós utilizamos ele para gravar, utilizamos ele para compartilhar opiniões. Eu achei um aparelho incrível, aparelho sensacional. Só que eu não fiquei com aquele smartphone porque eu achava que era um aparelho muito caro para me utilizar no meu dia a dia. E eu continuo achando, tá? Se eu for pegar um iPhone 12, será muito mais por teimosia ou por querer utilizar a Apple do que por valer a pena, porque é um aparelho muito caro. Mas aí é que entra um ponto. Eu disse para vocês que esse aparelho aqui, aparelho de 2019, está com a versão mais recente do sistema da Apple, que é o iOS 14.6. Cara, isso é sensacional. A Apple mantém um sistema de atualizações por muito tempo nos aparelhos dela. E isso faz valer a pena os aparelhos, sabe? Esse aparelho tem uma câmera só aqui na traseira. Se você olhar os Androids, cara, tem um monte de câmera, né? Um monte de smartphone com 4 câmeras. E aí, se você ver os nossos vídeos sobre esses aparelhos Android, você vai ver que nem todos valem a pena. Mas então, Rony, você está falando que comprar um iPhone XR em pleno 2021, um aparelho desatualizado, vale a pena? Rapaziada, a primeira coisa que você tem que entender é o que eu falei lá no começo. A Apple, ela não vende especificações, ela vende valor, ela vende status, ela vende um aparelho durável, uma coisa que muitos Androids não têm. Tem muitos aparelhos Android que você compra pelas especificações e que depois de um tempo ele parou, ele começa a engasgar, ele começa a travar. E aqui pode ser que sim, vai acontecer, de algum momento esse smartphone vai travar. Mas eu estou falando de um smartphone de 2019, que eu estou utilizando em 2021, que está com o sistema mais recente da Apple e que está rodando fluidão, limpo, lindo, maravilhoso. Sabe? Essa experiência fluida que eu acho que quem compra o Apple encontra. Sabe? A pessoa comprou esse aparelho aqui lá no lançamento, pagou caro, mas ele continua entregando uma boa experiência. Tem alguns defeitos aqui que eu acho que os Androids superam fácil, como é o caso da bateria. Não é pela miliamperagem, né? Pelo tanto de bateria que tem. Sim, também por isso, mas esse aparelho ele tem uma boa bateria. Você consegue bateria para o dia inteiro, de acordo com o uso, obviamente, mas um uso mais moderado você tem bateria para o dia inteiro. Mas na hora de carregar é uma tristeza, sabe? O carregamento dele, mesmo sendo um carregamento rápido, não é tão rápido. A bateria poderia ser maior nesse aparelho, 2.942 mAh. Pô, arredonda para 3.000, 3.500. Cara, mas é muito da otimização do sistema da Apple. Isso aqui é um problema. A bateria, para mim, eu acho que poderia ser muito melhor, tá? Mas ainda assim, rapaziada, o que eu tô dizendo aqui, depois de muito utilizar Android e utilizando aqui o iOS, eu utilizaria esse aparelho aqui por mais um tempo. Eu gostaria de utilizar ele,
Porque ele entrega uma experiência muito boa em relação à tela, em relação ao sistema, em relação à bateria. Se você vai jogar no aparelho, você tem uma experiência muito boa. Se você quer jogos exclusivos, tem alguns aqui também. Tem algumas experiências que você só encontra na Apple. Sistema de desbloqueio. Cara, esse sistema de desbloqueio aqui, meu amigo, é sensacional, ó. Olhei, desbloqueei por causa do sensor aqui, ó. Esses sensores aqui são sensacionais. Você olhou para o aparelho, tá desbloqueado. Aí aqui é um ponto, ó, ele desbloqueou, eu tenho que desligar a tela. Ele podia desbloquear e já sair, né, dessa tela. Tá desbloqueado, aí eu tenho que deslizar. Meio chato, mas enfim. E a outra coisa é, não tem expansão de memória, né? Para comprar a versão de 64 GB você gasta uma fortuna e ainda tem que, né, sempre ficar limpando ali, porque 64 GB logo você tem que apagar. Então, para mim, no meu uso, é meio difícil utilizar um aparelho de 64 GB. Mas tem muita coisa que você tem uma experiência muito melhor no iOS do que no Android, como é o caso em jogos, como é o caso em sistema, que tem muitos aparelhos Android que não estão aí com o sistema mais atualizado. Por exemplo, o meu Galaxy Note 10 Plus, ele é um aparelho quase da mesma época desse iPhone aqui. E ele não tá com o Android 12, que acabou de ser lançado. Já esse daqui, assim que saiu a versão nova do iOS, ele foi atualizado. Então isso tudo conta, essa experiência conta. Claro que depende muito do uso, né, para valer a pena para cada pessoa, mas eu diria que sim, se você está buscando um iPhone, dá uma olhada no iPhone XR para frente. Tá? Os outros tinham muito problema com bateria e já pararam de ser atualizados na maioria dos casos. Então do XR para frente, ou 10R, como é o caso desse daqui, para frente, pode ser que valha muito mais a pena. Eu vou tentar utilizar mais o iPhone para compartilhar um pouco mais essa experiência para vocês, porque eu gostei. Sendo bem sincero, eu gostei. Mas tem muitos Androids aí que valem muito mais a pena do que esse daqui. Então, se você está procurando um aparelho que é uma opção muito boa para redes sociais, esse daqui pode ser muito bom, porque no Instagram, por exemplo, ele não fica tão ruim quanto nos Androids. Isso sempre foi uma coisa que ficava melhor no iOS, continua sendo melhor no iOS do que no Android. O Instagram, por exemplo, para quem usa, no iOS é muito melhor. Mas, rapaziada, era isso que eu queria trocar ideia com vocês. Me diz aí nos comentários o que você acha, se você utiliza um aparelho da Apple, como que você vê isso tudo que eu falei, né? Se você concorda comigo que a Apple vende muito mais status e valor agregado do que especificações. Se você utiliza Android, comenta aí o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo. Deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!